terceira lei de Newton é uma das mais fáceis, mas simultaneamente é uma das mais enroladas, né? Porque as pessoas confundem muito. A terceira lei de Newton vai dizer que para toda ação de uma força em um corpo existe uma reação de igual intensidade, né, mesma direção e sentido oposto atuando no outro corpo. Beleza, mas o que isso quer dizer para quem vai fazer um vestibular? Geralmente a gente pede para reconhecer quem é o par de ação e reação. Ou seja, quem é que está fazendo o par de ação e reação. Então é importante você entender que ação e reação não vai ter resultante. Quem fala de resultante é a primeira e segunda lei de Newton. A terceira lei de Newton não fala de resultante. Ela diz apenas que os objetos vão interagir. E essa força que eles trocam tem o mesmo valor. Ah, mas como é que uma não anula a outra? Pois é. Elas não anulam porque elas estão atuando em corpos diferentes. Ou seja, se o corpo A está fazendo a força em B, o corpo B está fazendo a força em A. Então, uma coisa que produz para você identificar é ver se eles estão atuando no mesmo corpo ou não, né? Eu prefiro pensar assim, quando é que é ação e reação? Se A faz em B, B faz em A, vai ser ação e reação. E muitas vezes o próprio texto vai te ajudar, desde que você consiga entender quem é essa força. Então coloquei aqui, ó, dois exemplos, né? A força de atração elétrica, né, entre uma carga positiva e uma carga negativa, e peso normal atuando num bloquinho em cima da mesa. Então, por exemplo, quem é essa força? Se eu chamar essa carga de A e essa carga de B, né, essa força aqui é a força que A faz em B. E essa força aqui é a força que B faz em A. Então você vê, A em B, B em A. Isso é o típico da ação e reação. Agora aqui, peso e normal. Quem é o peso? Peso é a força que a Terra está fazendo no bloco. Terra-bloco. Quem seria o contrário? Bloco-terra. Quem é a força normal? Normal é a força que a mesa faz no bloco. Então quem é a reação? Bloco faz na mesa. Então você vê que não trocou. Ó. Peso, terra faz no bloco. Normal, mesa faz no bloco. Então não é a troca, isso não é ação e reação. Uma outra forma de você visualizar, né, ou de pensar, né, como é que funciona a ação e reação é tira uma das forças, né? A outra tem que sumir. Se você tirar e a outra não sumir, é porque elas não eram ação e reação. Então, por exemplo, se eu retirar esse corpo daqui, né, se eu retirar o B, né, o A não vai atrair ninguém, ele não tem quem atrair. Né? Então, essa força A, ela vai sumir também. Ou seja, a força que estava atuando em A vai sumir também. Então, isso é ação e reação. Eu tirei uma, eu tenho que tirar a outra, eles vão sumir simultaneamente. Agora aqui, se eu tirar, por exemplo, a mesa. Quando eu tirar a mesa, olha lá, tirei a mesa. Qual a força que parou de existir? A normal para de existir, mas o peso não parou de existir. Isso quer dizer que eu posso ter o peso sem ter a normal. Então, peso normal não forma ação e reação. Então, é sempre você pensando assim, né? Se a força de A em B, a força tem que ser B em A. Né? Aquele exercício da Mônica fazendo um cabo de guerra com a corda e o Cebolinha e outros personagens lá. Né? Então, assim, é só você ler. A reação de Mônica na corda, qual é? É corda na Mônica. A reação de Cebolinha na corda, é corda no Cebolinha. Né? A reação do peso, o peso é a força da Terra no objeto, então tem que ser objeto na Terra. Sempre pensando assim. Legal?